Olá, queridos amigos e irmãos. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo na carta aos Hebreus. E hoje estaremos falando sobre o capítulo 9 de Hebreus, sobre o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar vocês para estar iniciando essa leitura comigo, a partir do versículo de número 11 da carta aos Hebreus. Vamos ver o que o Senhor nos diz aqui. Carta de Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Meus irmãos, esse capítulo, ele vai ter algumas divisões aqui, onde o autor continua nos apresentando um pouco mais sobre essa nova aliança em Cristo. E aqui nesse momento especificamente, após lá no capítulo 8 ele fazer referência ao livro de Jeremias sobre a nova aliança e sobre como essa nova aliança não seria leis escritas em pedras externas, mas escrita no coração do homem, ele vai falar agora sobre uma diferença muito interessante. Primeira coisa, ele repete um pouco para nós a questão das limitações a respeito do sacrifício da antiga lei, da antiga aliança. E quando nós vamos perceber essas limitações, vão ser descritas as seguintes coisas. Primeiro, que esse sistema antigo, embora glorioso sim, embora também tendo em um momento sido instituído por Deus, ele era limitado. Por quê? Era terreno feito por mãos humanas. Ou seja, quando Deus fala com Moisés, Deus orienta a Moisés a fazer as coisas conforme aquilo que ele viu. Então, este tabernáculo aqui, terreno, tabernáculo dos homens, foi algo feito de acordo com aquilo que Moisés viu, como se fosse uma espécie de sombra ou imitação das coisas celestiais. Uma coisa que é demonstrado também, que neste primeiro tabernáculo, Deus, ele era inacessível a todos os homens, ou seja, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no lugar santo dos santos. Então, o que acontece? Somente na época do Yom Kippur, do sacrifício anual, o sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício por todos os povos, para fazer aquele ritual que nós vimos lá, por exemplo, em Levíticos capítulo 16. Então, somente o sumo sacerdote entrava nesse lugar, no Santo dos Santos, oferecia esse sacrifício que, por sua vez, também era temporário. Ou seja, uma vez que ele entrava, o sumo sacerdote humano, ele entrava no Santo dos Santos, fazia o sacrifício, ele retornava. E esse sacrifício era temporário. E depois disso, outra vez, no ano seguinte, era necessário ser feito de novo. Essa temporalidade, então, era sinais e símbolos que apontavam para uma coisa maior. E a purificação que era provocada por este sacrifício era uma purificação externa. Era uma purificação momentânea. Não havia uma genuína transformação na vida daqueles homens. Não havia uma genuína mudança de comportamento, de hábito, de atitude. Era somente algo que acontecia para redimir aquele povo, para expurgar o pecado daquele povo, para que aquele cordeiro, aquele bode, onde o sacerdote colocava suas mãos, fosse levado para longe, fosse levado a Azazel para que ele fosse longe
poder carregar, levar para distante o pecado daquele povo. Mas o povo por si mesmo, por dentro, no seu interior, continuava contaminado, continuava com a sua mente sem receber essa transformação. Por isso, então, no versículo de número 11, ele começa a falar sobre um outro sumo sacerdote. Aquele sacerdote que nós estamos falando, segundo a ordem de Melquisedeque, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: quando, porém, como nós já lemos, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então ele está dizendo que este sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele ofereceu um sacrifício não para esse tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele também não só veio, mas ele entrou em outro santo dos santos, no verdadeiro tabernáculo. Ele está sentado à destra do Deus Pai. Olha só o versículo 12. Não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O que isso muda, então, de um para o outro? Que o sacrifício foi feito uma só vez, não por sangue de animais, mas pelo seu próprio sangue. E após ter feito isso, ele também não entrou em um tabernáculo feito pelos homens, mas o tabernáculo por onde esse sumo sacerdote intercede por nós, é o Santo dos Santos eterno, perfeito. E além disso, esse sacrifício feito por Cristo não teve por objetivo somente perdoar os nossos pecados cometidos. Não, ele nos torna agora justificados. Então vamos ver essa outra parte da seguinte forma: Cristo entra no verdadeiro tabernáculo, não feito por mãos, mas no céu. Não levou sangue de animais, mas o seu próprio sangue. Sua obra foi única, eficaz e eterna. E por conta de todas essas coisas, a obra de Cristo obtém para nós a eterna redenção. Enquanto os sacrifícios mosaicos purificavam apenas externamente, agora veja só, o sangue de Cristo purifica a consciência, transformando-nos em servos vivos para Deus. Porque agora, nesse novo sacrifício, nós temos algo bem diferente do outro. Nesse novo sacrifício, nós temos, além desse mediador do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos também a obra do Espírito Santo agindo na vida de todo cristão. A obra do Espírito Santo fazendo com que cada um possa agora estar vivendo realmente aquilo que foi profetizado no passado. Que as leis, a palavra do Senhor, seria escrita em nosso coração, que as leis e a palavra do Senhor seria posta em nosso coração e haveria sim, e há sim agora em Cristo uma transformação de nossa mente. A obra do nosso Senhor é realizada em nós agora por meio de Jesus Cristo de uma forma completa, não é em partes, não é necessário que o sacrifício seja repetido. É necessário tão somente que cada um dos homens venham crer no sacrifício perfeito, completo, feito por nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós estamos sendo apaziguados e pacificados com Deus, onde nós podemos crer na intercessão de Jesus Cristo pelo nosso pecado, nosso mediador, nosso fiel advogado que intercede por nós diante de Deus. Nele podemos caminhar confiantes na nossa redenção. Nele podemos confiar que tudo aquilo que nós fizemos no passado, de fato, caiu-se no esquecimento, porque não somente nós podemos em Cristo agora, diariamente, pelo poder do Espírito Santo que nos confronta, que nos convence, estarmos abandonando o pecado, mas nós também, nessa nova aliança, nos tornamos novas criaturas, e as coisas do passado, diante de Deus, já não existem mais.
Não precisamos mais nos preocupar com as acusações do diabo, não precisamos mais nos preocupar com o acusador de cada um de nós. Precisamos tão somente confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, andarmos curvados diante dele, para que com ele, por meio dele e para ele, possamos ter plena confiança da nossa vida eterna. Em Cristo, então, por meio do sacrifício eterno, por meio do sacrifício perfeito, foi-nos dada, alcançamos a vitória da vida eterna. E é por isso que cada um de nós, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, não precisamos repetir sacrifícios, não precisamos levar novamente ao altar sangue de animais. O sangue perfeito que tira o pecado dos homens, que tira o pecado do mundo, foi derramado na cruz por meio de Jesus Cristo. Sacrifício aceito por Deus, sacrifício que paga pelos meus pecados, sacrifício que nos justifica. Creia no Senhor Jesus Cristo, então, e será salvo tu e a tua casa. Espero que esse capítulo venha te ajudar a perceber essa nova aliança com mais clareza, perceber mais esse sacrifício de Cristo, esse sumo sacerdócio de Cristo e sua eternidade, sua completude em relação àquele que foi um sacrifício passageiro e incompleto. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.